Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje comigo aqui, Thiago Reis. Eu tava ansioso por esse papo, porque esse cara é o cara que tá por trás de algumas coisas bem legais que eu tenho visto aí, especialmente em como fazer B2B crescer com mindset, com tecnologia. Como é que faz para vender mais? Essa é a pergunta do milhão. É disso que a gente vai falar hoje. Então, Tiagão, obrigado aí pela tua participação e presença, mano. Animal. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Valeu, incrível. cara. E, pô, vai ser incrível esse bate-papo. Pô, cara, eu queria já de cara te dar um presente aí em agradecimento à tua disponibilidade. Pode abrir? Opa, fica à vontade, mano. A gente vai falar um pouco hoje, pessoal, como é que a gente faz, então, para crescer, para criar uma jornada de crescimento de vendas, especialmente olhando para B2B. Ó, que bacana. Putz, adoro isso, cara. Nossa, Caneca, eu tomo muito café, aí, cara. Ó, combinou até com a sua blusa. Tá Sem vendo? querer, Tá querendo, vendo? rolou, ó. Boa, muito boa. bom, muito bom. Boa. Você sabe, Wagner, uma coisa que eu acredito muito é modelagem, né? E aí eu vi que o Adib só anda de amarelo. Eu falei, porra, só vou andar de laranja até eu ter o meu jato, foda-se. Não, chama bastante. Eu, por exemplo, tô na casa do preto. Eu uso todo dia agora o mesmo tipo de camisa e preto, porque eu não quero ficar perdendo tempo escolhendo. E a Paty me dava um trabalho, velho, porque eu tinha que vir pra cá com umas 4, 5 camisetas, 4, 5 coisas. Puta trampo de ficar trocando. Eu falei, vou usar um só que não dá trabalho, entendeu? Hackeou total, a produtividade. Não, total, mano. Agora, cara, eu queria te abrir aí o microfone, então, pra você dar um breve overview de onde é que você vem, como é que você caiu nesse tema que você trabalha hoje, e aí a gente entra nessa coisa mesmo da crescimento de vendas, legal, B2B. Legal. Olha, assim, o meu primeiro emprego, a primeira vez que eu tive carteira assinada, eu fui operador de telemarketing de uma grande operadora de telecom italiana. Ah, é? A galera já sabe o nome. Ah, né? Claro. E ali, cara, pela primeira vez eu entendi o que era processo, o que era estrutura, qual que era, né, a sequência. Você é de São Paulo? Não, sou do Rio. Do Rio. Sou do Rio, mas, puta, a maior parte do meu tempo eu tô em São Paulo, não tem jeito, né? 90% do nosso faturamento tá aqui, então tem que dar uma atençãozinha, né? Legal. E, cara, nesse primeiro contato com o telefone, com o cliente, com o processo, eu vi ali que era o que eu gostava, né? E eu passei, depois dessa área de atendimento, eu fui para uma área de prevenção à perda, que nada mais é do que você investigar a vida do cara para saber se ele é um fraudador ou se ele não é, né? Que é o que a gente chama de subscrição. Que é o que é vendas, né? O que é prospecção? Nessa mesma empresa? Nessa mesma empresa. O que é prospecção? Prospecção é eu descobrir os seus dados, conseguir entender se você tem perfil de compra ou não e te abordar baseado no que provavelmente é a tua dor. Boa. Né? Onde é que a galera erra, que a gente não suporta receber ligação tentando vender o nosso cartão, um novo cartão de crédito. Né? O cara sabe zero sobre você. Muitas vezes não sabe nem seu nome, né? Exato. Senhor, boa tarde. Será que eu poderia estar falando sobre um excelente benefício de um novo cartão de crédito? Meu Deus. Acabou, né? Cara, eu nem continuo o papo daí pra frente. Em geral, nem atendo um telefone que eu não conheço, porque dá muita preguiça disso, cara. E a gente é muito abordado em cima disso, né? Então, eu tenho um princípio. Se me abordar bem, eu compro. Independente de eu estar precisando ou não. Mesmo, eu tenho que ter cara? dinheiro, né? Por exemplo, se tem um vendedor de jato aí... Fudeu. Agora não dá. Mas aí, pessoal de apartamento, os corretores de plantão, olha aqui, ó. Mas sabe, cara, eu comprei um seguro de vida que tinha um valor relativamente alto. Cara, mas o pitch do cara, ele me atendeu tão bem. Ele me explicou o Estreito de Gibraltar. E, cara, o fato da empresa tem 100 anos. Botou um storytelling no meio, ancorou um valor lá em cima e depois recuou. Eu falei, cara, eu nem preciso, mas você vendeu tão bem que seguro tá comprado. De vida? Empresa americana? Então já sei quem já sabe quem é. Quem Só não vou ficar fazendo... Não, os caras são bons, eu também comprei. Bons, né, cara? Comprei. São bons, né, cara? São bons. Comprei também. E se ele não te compra pelo prazer, ele te compra pela dor, né? Ele fala assim, cara, e se você não tiver presente? Exato. Ainda mais para nós que somos empreendedores. Né? Empreendedor é pior, porque você não tem ali você tem que construir esse colchão. Você não tem isso do Estado, de sei lá de quem, né? X. Então, de alguma maneira, você tem que construir. O pitch é muito bom mesmo. E o cara ele é ligeiro porque ele percebe quem você é na equação e ele monta o pitch para você. Perfeito, né? Perfeito. E, cara, e a partir desse primeiro contato com o processo e com estrutura, eu terminei faculdade, fiz uma especialização e fui parar dentro de uma empresa de tecnologia para tocar a área financeira. Né? Os fundadores me contrataram porque... O que você fez na faculdade? Eu fiz administração. Os fundadores me contrataram porque um dia eles foram pagar as contas e não tinha dinheiro no banco. Né? E foi uma surpresa. Assim, tipo, a empresa não tinha nenhum tipo de controle e tal, e eu fui contratado para ser o cara que ia botar gestão, plano de contas, previsibilidade. Cara, depois de 2 meses montando toda a estrutura financeira, quando eu joguei a projeção, eu mostrei que eles tinham mais despesa do que receita. Eu falei, olha, você não está com problema de gestão financeira, você está com problema de vendas. Você precisa aumentar o teu faturamento para continuar existindo.
E aí, lá fui eu resolver o problema de vendas. Que ano que a gente tá falando, velho? 2010, cara. 2010. É. E, bom, cara, tentei contratar uma consultoria. A consultoria quase quebrou a empresa, não entregou nada, só aumentou o custo e vendemos menos. E eu comecei a pensar assim, cara, acho que, de novo, modelagem, né? Igual a Dib. Qual que é a melhor maneira de se aprender qualquer coisa, né? Imita, finge ser verdade até virar, né? E eu fui, quem que sabe fazer esse negócio? Né? E eu encontrei 2 empresas, uma em Santa Catarina chamada Resultados Digitais. Nessa época ela ficava numa sala do tamanho dessa aqui. E quando eu entrei neles, cara, quinta-feira eles faziam um churrasco. Velho, tipo, eu fui na sexta, então tava um cheiro de carne queimada, velho. Assim, você não imaginava que aquilo ali ia virar 2 bi em tão pouco tempo. E um outro cara foi o Diego Gomes, da Rock Content. Os dois tinham encontrado uma metodologia no Vale do Silício chamada Receita Previsível. Estavam comendo aquilo ali com farinha, eu comecei a aplicar e a empresa saiu de um crescimento de 6% para 48%. A relação que você teve com os dois, qual que era? A relação só de fornecimento? Então, cara, isso já é um hack pra galera. Né? Você quer aprender alguma coisa? Velho, se você quer aprender alguma coisa, vai se aproxima de quem está fazendo ou de quem sabe fazer. Agora, se eu for te pedir para você me ensinar algo, eu estou te devendo um favor. Se eu te contrato como fornecedor, na verdade, eu posso exigir de você. Então, eu contratei os dois. Só que como eles estavam muito numa etapa muito incipiente, eu falei, velho, eu contrato, eu quero o produto, mas eu quero fazer um acordo contigo. Eu quero 1 hora de mentoria por semana. Mal sabia eles, né, o problema que eles estavam criando. Mas assim, uma coisa que cara, um pouquinho depois... Você é amigo deles hoje? Sou. Um pouquinho depois da TOTS comprar a RD, eu fui fazer uma live com o Guilherme, e o Guilherme, cara, foi bem bacana que ele falou o seguinte, cara, você acha que só você aprendeu comigo, mas eu tenho que te falar, aprendi uma coisa importante contigo. Não necessariamente escolher o fornecedor pela qualidade do produto, mas pelo network e o valor além que ele pode te criar. Porque assim, cara... Eu era um cara, velho, eu sou de origem humilde, né? Minha mãe criou eu e meus irmãos sozinhos, então sempre corri muito atrás, paguei a minha própria faculdade, então tive que fazer minha grandeza muito cedo. Só que eu sempre fui um cara muito determinado, velho. Eu falo assim, velho, eu tenho que dar certo, mano. Não tem opção, eu tenho que dar certo. Quantos anos você tá? Tô com 41, cara. E tô tentando dar certo ainda. Mas... Não parece ter 41 nem fudendo. Pô, sério? Cara, porra, que bom. Eu pensei que tava na casa de 34, né? Mas, cara, tipo assim... É a falta da barba, mano. Se tivesse barba, tinha cabelo branco velho, aí. É sangue indígena, cara. Eu não tenho pelo. Porra, meu sonho era ter a barba, cara. E aí? Mas, cara, ele fazia uma semana de call comigo, me dava os deveres de casa, eu voltava na próxima semana com tudo feito, saca? Então eu pensava assim, putz, velho, eu tenho que motivar ele a querer ter esse encontro comigo. E ele falou isso, ele falou assim, cara, você tinha muita sede, você tinha muita vontade, você aplicava tudo que eu falava e você me mostrou que às vezes a curva de aprendizado que você vai ter com o fornecedor, que não necessariamente é o melhor para atender a tua dor ou a tua demanda, pode ter um valor maior do que um produto que você contrata. Eu acho que, em geral, quem contrata fornecedor, de alguma maneira, de maneira consciente ou inconsciente, está nesse lugar. Eu percebo muito, por exemplo, muitos caras me contratando enquanto consultoria, muito mais para estar do lado e assimilar a competência do que, de fato, para poder trazer um grande benefício para a companhia. Eu acho que é meio secundário essa porra. Eu acho que os caras pegaram esse rec que você está trazendo aqui, de alguma maneira. O cara ligeiro faz isso, cara. E usa como alavanca. Perfeito. Né? E o que é mais caro, né, mano? Porque, tipo assim, eu sempre falo que tem 4 tipos de conhecimento. Né? Primeiro, você não sabe que você não sabe. Né? Esse é o maior nível de ignorância que existe. Então, se eu te boto na frente de um foguete, você não tem noção de que botão você aperta. Sim. Você não sabe nem o que perguntar. Né? Não sei o que não sei. Aí o segundo nível é você sabe que não sabe. Né? Aí você começa a buscar conhecimento, você começa a estudar, ler livro, ver vídeo no YouTube e tal. Terceiro nível é que você tem conhecimento consciente. É igual quando você aprende a dirigir. Isso aí. Mano, você está dirigindo, né? Você tem que pensar, vou pisar na embreagem, vou passar a marcha. Você quase freia em cada cruzamento para olhar para um lado e para o outro. E por último nível é Nem sei que sei. Conhecimento inconsciente. Você não precisa mais processar. Você não precisa mais ter esforço para fazer ação. Você dirige, responde pelo WhatsApp, faz ligação, assiste podcast, então você mistura tudo. E o nosso grande desafio, que é a nossa zona de sombra, que faz com que a gente não crescesse o quanto a gente gostaria, é aquilo que a gente não sabe que não sabe. Total. Né? É aí que está a tua armadilha, que está a tua Que é a primeira etapa do processo de aprendizado. Né? O que está por trás do que ele está dizendo aqui chama lifelong learning, ou long life learning, que é o aprendizado continuado. Então, se a gente não tem mais aquele mecanismo que a gente tinha no passado, que era aprender nos modelos e nos moldes passados, de ficar numa sala, alguém ensinando e tal.
possivelmente, se você tem um filho na casa dos 3, 4, 5 anos, tipo eu, ele não vai querer fazer graduação do jeito tradicional que você fez, porque ele está no processo de aprendizado continuado, que é isso que ele está trazendo. E as 4 etapas te ajudam a sempre entender que existe um mecanismo melhor e mais rápido para você aprender uma competência nova. Só que a primeira e a crucial é nem sei que não sei. O primeiro passo é admitir a total ignorância. Ignorância total. Ignorância é uma dádiva, você concorda com essa afirmação? Puta, cara. Sabe que eu anotei isso no meu bloco de notas indo pra cá? Eu falei assim, cara, ignorância é uma dádiva. É uma dádiva, cara. Por exemplo, hoje sou apaixonado por vinho. Quando eu não era, eu bebia qualquer vinho e ficava feliz. Hoje, se o vinho não tiver aquela outra característica, você não fica, porque você passou dessa etapa. Enquanto você é ignorante, você não percebe. Foda-se, tô tomando vinho aqui, dane-se. Poderia ser um sangue de boi, por exemplo. Agora, quando você começa a ter esse conhecimento te liberta, mas te aprisiona também. Não, eu pensei nisso por uma outra perspectiva, né? Puta, cara, empreender, cara. Nossa, velho, que trampo desafiador. Puta tipo assim, eu não trocaria isso por nada, tá? Mas se há 4 anos atrás alguém me dissesse que ia ser tão difícil, cara, que muita coisa não ia dar certo, que você vai ser traído, que as pessoas vão poder puxar o teu tapete, que você vai criar inimigo, que você vai criar amigo, que 99% de tudo que você vai tentar e dará errado. Total. Né? Se eu tivesse essa consciência, com certeza não teria entrado. Não teria começado. Como é que foi? Me conta aí esse processo. Como é que foi você se descobrindo empreendedor? Não, então, assim, depois dessa empresa que eu tive esses 2 mentores e botei a máquina para rodar, a empresa começou, cara, saiu de um faturamento de 1 milhão para quase 6. Caraca. Né? Você era o head desse negócio? Você era o responsável? Eu tocava a ponta de vendas e de marketing. Pode falar a empresa? Pode, o nome dela é Project Builder. É um SaaS de gerenciamento de projetos. Cara, chegou um determinado momento que eu percebi que os meus objetivos não estavam mais tão alinhados com os dos fundadores. Eu queria, cara, meu sonho era quero ir para Nasdaq, velho. Quero fazer IPO, quero abrir capital e, tipo assim, ele já estava numa outra velocidade de vida e eu percebi que o errado era eu, né? Eu que queria uma Os caras estão vivos ainda? Então. Eu que estava numa agressividade de crescimento que não era condizente com o negócio. Claro que naquele momento eu não tinha maturidade para pensar por essa perspectiva, mas... Cara, recebi uma proposta para assumir uma operação em São Paulo, dessa vez investida por um fundo de Venture Capital. Então, onde? tipo... na Zona Norte, Brasília, um RP. E, inclusive, cliente nosso, ERP Flex, do mesmo fundador, o Ernesto Rabiacorn. Porque a TOTS é ali. Ali é a rua do RP, né? Exato. Tive lá algumas vezes. Não, cara, e detalhe, né? Quando eu assumi essa empresa, foi incrível o desafio. Eu tinha muita grana para investir, para contratar time, para fazer a aceleração acontecer. E a Brasília ficava aqui embaixo, eu aluguei um apartamento na Afonso Smith, né? Que é logo em cima ali, né? E eu ia andando, né? E 2 coisas que me frustravam. Primeiro é o seguinte, normalmente eu sou absurdamente workaholic, então eu chego para trabalhar às 7h30, 8 horas. Esse é meu horário padrão de começar. Eu chegava às 7h30, o Ernesto já estava lá. Para quem não conhece o Ernesto, cara, o Ernesto tem acho que 84 anos. Né? O cara criou praticamente o RP, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. E outra coisa, eu saía normalmente 10, 11 horas da noite e eu passava em frente ao escritório anterior da TOTS, que não é o atual. E a minha meta era passar lá e a luz do Laércio estava apagada, mas ela quase sempre estava acesa, cara. Sempre estava acesa. O cara é realmente uma máquina de trabalhar. Cara, ali foi... Assim, eu ganhei uma projeção muito grande, porque como eu tinha um orçamento relativamente alto, eu, cara, escalei a operação, escalei time em muito pouco tempo, escalei investimento e visibilidade. E, cara, a gente fez uma bagunça no mercado de RP. Só que, como uma empresa investida, né, no final desse ciclo de investimento, a gente teve o impeachment da Dilma, né? E a próxima fase seria a captação com o fundo internacional. O fundo internacional estava quase entrando. Quando teve essa instabilidade política, ele falou, velho, enquanto esse país não ficar sério, a gente não entra. Eu era o cara mais caro da estrutura. Eu fui promovido a empreendedor, né? Abriram a porta e falaram assim, Thiago, vai lá. Sua jornada acabou aqui. Que é ótimo, né, cara? Cara, assim... Olhando lá na época, talvez não, mas hoje... Tem um vídeo do Steve Jobs, né? Que é o discurso dele de Stanford, que é muito famoso, né? Que ele fala que você não consegue ligar os pontos olhando para frente, né? Você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Total. Né? Naquele momento, cara, velho, veio conta, mulher, filho, o que eu vou fazer da minha vida e o caramba. Mas eu mal sabia que ali foi a grande revolução que me proporcionou estar nesse momento que eu tô agora. Eu gosto muito dessa frase, cara, porque a gente tem esse é um componente quase que narcisista nosso, porque a gente está sempre olhando para o nosso próprio umbigo. Tudo é o nosso espelho, né, velho? Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser bom no sentido de eu quero exaltar as minhas qualidades, mas pode ser ruim também. Eu quero exaltar as minhas dificuldades. Então a gente está sempre olhando para nós mesmos. E a gente esquece, cara, que existe uma coisa chamada natureza
que é maior do que você, e essa coisa meio que determina como vai ser. Agora, com quanto preparado que eu tô para operar ou para trabalhar a partir dela e não em detrimento a ela, esse é o trick, né, velho? Total. Porque a gente não tem todos os botões para apertar, cara. E tem que viver de bem com isso. Eu acho que isso é quase um estilo de vida, você concorda? Total. Não, tipo assim, quando alguma coisa acontece contigo, na maioria das vezes você fica triste, você fica chateado, então. Você se sente meio que vítima. Puxa, cara, fui demitido. E assim, se você pensar, olha o meu cenário. Eu era sócio de uma empresa que eu entrei como colaborador, ganhei ações, fiz ela crescer, estava num processo de escala, tinha um fundo querendo comprar ela. Né? Ah, você estava como sócio lá? Tava. Você ganhou estoque? Ganhei. Tinha um fundo querendo comprar, mas quando eu saí o fundo não quis mais. Na verdade, o fundo queria me levar para um grupo maior deles. Eu vendi as minhas ações, não vendi pelo melhor preço, porque eu vendi rápido. Claro. E fui para São Paulo assumir essa operação para, né, tipo... cara, o pitch que um dos fundadores fez para mim foi o seguinte. O Ernesto achou o primeiro Laércio. Nós queremos achar o segundo. Olha e aí, pô, o ego foi... Caralho, vai lá pra cima. Lá em cima. Porra nenhuma. Tô longe pra caramba de ser o segundo Laércio. Mas funcionou. Dentro da minha ilusão, foi um bom pitch que me fizeram. Me venderam. Exato. E eu pensei, cara, velho, o nível de relacionamento, conhecimento, network que eu vou adquirir ao longo desse período, independente do resultado que eu tenho, vai ser muito grande. E o que acontece? Chegou um momento, antes de eu ser demitido, que, cara, toda semana vinha 4, 5 empresas querendo visitar a gente. Era um puta salãozão de vendas, time comercial numa ponta, time de qualificação na outra e o time de growth na outra. Então era uma linha de produção de vendas. Parede, dashboard, número para tudo que era lado, post-it, cara, gráficos em tempo real de como é que estava a eficiência da operação. Então, toda hora vinha alguém querendo me visitar. Quando chegava um empreendedor que entrava, parecia que o cara estava na Disney. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, acho que tem uma demanda para isso aí, velho. Porque, pô, tem muita gente querendo vir. E eu comecei a jogar para frente, porque não dava. Se eu recebesse todo mundo, eu não conseguia trabalhar. Né? E chegou um momento que eu já estava, sei lá, com 2 meses para frente de visitas de pessoas querendo fazer benchmark. Cara, quando eu comecei a Growth e fiz o meu primeiro workshop, cara, 80% das pessoas que estavam lá eram meus concorrentes, que queriam entender o que eu tinha feito nessa empresa e por que essa empresa tinha conseguido escalar daquela maneira. Cara, foi o que viabilizou fazer com que a Growth existisse. Né? Os meus 6 primeiros clientes eram, de alguma maneira, empresas de tecnologia que tinham visto essa estratégia sendo executada e falaram, cara, vem fazer esse negócio aqui dentro. Foi o seu cartão de visitas, de alguma maneira. Você estava no começo desse tema aqui no Brasil, né? A gente tinha ainda... Hoje é um tema pujante, estou falando o quê? 5, 6 anos atrás? Sim. Então, hoje você tem algumas pessoas que são referência nesse tema, mas naquela época não era, né, cara? Então, assim, engraçado, né, você falar isso, porque assim, eu praticamente, por mais que eu tenha growth no nome da minha empresa, eu não uso a palavra growth hacking em nenhuma comunicação minha, né? Tem um episódio do Jovem Nerd, não sei se você é nerd também, que, puta, velho, eles entrevistando o Paulo Coelho, né? E aí eles perguntam sobre a relação do Paulo Coelho com o Raul Seixas. E o Paulo Coelho falou o seguinte, cara, um dia que eu conheci o Raul, ele chegou pra mim e falou assim, bicho, tu é um gênio. Ninguém entende porra nenhuma que você fala, mas tu é um gênio. Se você pegar os livros do Paulo Coelho anterior a essa parceria com o Raul, era Manual do Vampirismo, Golden Dawn Avançada, Teoria Quântica e Análise Alquímica. Então assim, tipo, era um cara inteligente, sem dúvida nenhuma, mas ele não tinha linguagem para ter popularidade, né? Hoje o cara é o maior vendedor de livro do mundo. Total, do mundo. Né? Que o Raul Seixas virou no Paulo Coelho? Ele falou assim, cara, em vez de você se comunicar de maneira tão complexa, falando com uma quantidade tão pequena de pessoas, por que você não simplifica a sua mensagem e amplia o teu espectro de alcance? Esse é o jogo, irmão? Esse é o jogo. Esse é o jogo que está como o chassi operacional do teu negócio sempre? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Eu tenho 2 obsessões, cara. Tipo, simplificação e ampliação de conhecimento. Quando eu fui conversar com o Nigro, né? Eu perguntei para ele 3 vezes. Falei, cara, como é que você escala tanto? Como é que você faz para viralizar tanto? E das 3 vezes ele me respondeu igual. Ele falou, network. Aí na 3ª vez eu perguntei de novo. Acho que ele já começou a ficar puto. Porque ele falou assim, não é possível que você não entendeu. Né? Eu falei, cara, mas beleza. Como é que você escala tanto? Né? E o cara que é muito inteligente, para ele as coisas sempre são simples. Né? Eu falei assim, Thiago, cara, a escala é muito simples. YouTube é bom roteiro, jump cut, e simplificar a mensagem que você passa. Eu falei assim, tá, mas e o que o network tem a ver com isso? Ele falou assim, cara, se eu quisesse aprender YouTube, eu ia fumar um charuto com o Whindersson Nunes. Se eu quisesse aprender sei lá o quê, eu ia... Então, assim, todo o conhecimento que o Nigro desenvolveu, e, cara, sem dúvida nenhuma, o cara é um cara brilhante, mas ele conseguiu fazer uma escala diferente, é muito relacionado às pessoas que ele se conectou e foi absorver esse conhecimento. Então, por isso que eu sempre bato. Por que eu não uso a palavra growth hacking? Né?
Porque 99% das empresas não vão entender o que eu estou falando. Total. Então, o que eu falo? Hoje entende um pouco mais, especialmente as da nova economia, mas a velha economia esquece, que é onde você ganha dinheiro, pelo que eu vi, né? Sim. Vai explicar o que é Growth Hacking para o Grupo Estadão. Meu Deus, cara. O cara vai ficar 3 dias dando Google e não vai entender o que está escrito lá. Agora, se você falar, cara, estratégia de crescimento orientada a teste, quem é que não entende? Então, assim, tudo que eu venho trabalhando, que eu venho fazendo é justamente isso. E descendo a complexidade de fala, então, cara, pegar a indústria SaaS, pegar mercado de venture capital, pegar as startups, cara, puta, parece quase um dialeto que os caras falam, né? Total. CAC, LTV, churn, dialeto total. Né, MRR, SDR, closer. Então, assim, cara, e às vezes as pessoas, elas, né, tem uma história muito engraçada, cara. O Carlos, o vendedor do meu time, tá se casando, e aí foi no shopping, escolheu uma geladeira pra casa dele, né? Aí chegou lá, o vendedor chegou e falou assim, ó, cara, essa geladeira aqui tem Trouble Store, né? E ele fala com, não sei se você já viu o vendedor de eletrodoméstico, ele fala com um nível de propriedade, como se fosse uma palavra que todo mundo conhece, né? E acreditando que isso vai gerar algum tipo de... Porra, caramba, esse cara é pica, né? É foda. Né? Vai dar autoridade pra ele. Muito pelo contrário. Você fala assim, puto, o cara não sabe se comunicar, né? E aí no final chegou pro Carlos e falou o seguinte, cara, ó, você tá querendo uma geladeira? Essa aqui é a última peça. Então assim, cara, não criou propriedade, não fez pergunta, não entendeu o cenário e falou de maneira complexa. Qual que é a chance dessa estratégia de vendas funcionar em algum lugar? Total. E o grande desafio quando a gente fala de escalar vendas, e é tipo o tema que 99% das empresas procuram a gente, é porque, o que acontece? A gente falou sobre isso, né? O ser humano ele é muito egoísta, por natureza. Né? Um vendedor, quando está falando contigo, ele não está preocupado contigo. Ele está preocupado, na maioria das vezes, com a meta dele. Exato, né? Só com a meta dele. E a maior parte do tempo, ele está muito mais preocupado em falar sobre o produto e características do produto do que falar como é que a tua vida se torna melhor a partir do momento que você usa o produto. Imagina que o Trouble Store é uma tecnologia extremamente avançada que faz com que a comida que você coloca na geladeira nunca estrague. Né? Seria muito melhor ele falar, olha, você pode cozinhar uma vez por mês e a sua comida vai estar saudável, fresquinha, a qualquer momento que você queira descongelar ela e comer. Porque ela tem uma tecnologia que te dá isso, te entrega. O que eu fiz? Eu te trouxe contexto e benefício. Quando eu vou fazer um processo de vendas, né, e desenhar uma estratégia de crescimento, a primeira coisa que a gente tem que inverter é essa perspectiva do tipo, se eu te dou característica técnica, o que eu estou fazendo contigo é criando objeção. Para que você precisa de Trouble Store? Até hoje você viveu sem Trouble Store? Né? Agora o que acontece é o seguinte... a gente estava falando antes de começar o podcast sobre biologia. Se tem 2 coisas que eu estudo muito, cara, é antropologia e biologia, porque para mim venda está aí. Tá? Então, se a gente for na teoria do cérebro trino, né, o cérebro é dividido em 3 camadas. Primeiro, o reptiliano, né, que é normalmente os teus instintos, as tuas reações, né, de lutar, ou correr, ou reproduzir. Né? Então, é o cérebro animal, né, que está presente em todos os animais. Segunda camada, sistema límbico, responsável pelas suas emoções, né, onde acontece a bioquímica do cérebro, onde é produzido dopamina, serotonina e todos os hormônios que vão criar o impulso ou desejo sexual em você. E na última camada, a neocórtex, né, que foi o que diferenciou o Homo sapiens das demais espécies, que nos permitiu criar linguagem, criar ficção, como o Val Harari fala. O que acontece? Quando eu estou fazendo uma venda dessa caneta para você, por exemplo, se eu começo a descrever as características técnicas dela, eu estou me comunicando com o teu neocórtex, que é onde está a linguagem. Só que o que acontece? Você não compra um carro novo por causa da velocidade dele. Você compra um carro novo porque o teu vizinho vai te perceber com mais sucesso. Eu estou produzindo uma emoção em você. Quando você vai tirar férias no Caribe, em Maldivas, em Las Vegas, você não está preocupado com as férias em si, por mais que elas possam ser muito boas. Muito legais. Mas o grande ativo que você criou foi uma foto para botar no teu Instagram e mostrar para todo mundo que fez faculdade junto contigo que você está sendo uma pessoa bem-sucedida. Ou seja, um motivo emocional. Quando eu estou descrevendo características técnicas, eu crio objeção. Eu perco o contexto e não tenho energia o suficiente para fazer você comprar. Quando eu reproduzo uma imagem na tua cabeça dizendo, cara, a partir do momento que você usa essa caneta, você vai fechar os maiores contratos da sua vida. Inclusive aquelas férias em Las Vegas, que você está prometendo à tua mulher há 6 meses. É só você comprar essa caneta, vai que o próximo contrato ele vai vir. Então assim, é completamente diferente. Só que, cara, qual que é o grande problema? A gente não entende vendas como uma ciência, né? A gente entende vendas como um talento, como uma habilidade. Eu preciso achar um bom vendedor e ele vai resolver a minha vida. Preferencialmente, principalmente para quem está no B2B, eu tenho que achar um vendedor que já tem uma carteira. Pois né? é. E o empreendedor mal pensa que esse cara, se ele chegar com a carteira, quando ele for embora, ele vai levar a carteira. Vai. Já era. Já era. A probabilidade de vender de novo. Então, assim, a nossa... E aí, cara, tipo... Mas você acha que tem uma certa incapacidade nesses... Porque vamos lá, né? Eu vou criar aqui uma situação hipotética estereotipada, tá?
Em geral, o cara de vendas, especialmente aqueles caras mais antigos de vendas, eles têm pouca ciência, que é como você falou, eles confiam muito na habilidade de conversa para poder fechar o negócio. Só que a falta de ciência faz com que esse cara não tenha alguns gatilhos importantes que os dados, ou que indicadores, ou que alguns insights por meio dos números provoquem. Você acha que essa é uma competência que não está dentro do espectro de competência do vendedor? Não tá, né? Não absolutamente não tá. A minha pergunta é capciosa porque eu tenho essa percepção. Venda está em processo. Exato. E aí, como é que a gente faz? Eu sou um empreendedor que estou assistindo a gente aqui agora e tem um time de 4, 5 vendedores lá que estão cagando na minha cabeça porque eles não estão conseguindo bater a meta. O que eu faço? Ó, vamos lá, vamos quebrar em 2 pontos, tá? Primeiro, vamos entender a teoria do gargalo. Existe um israelense chamado, ele já é falecido, Elias Goldrich, que criou uma teoria chamada teoria da restrição. O que ele fala? Estamos numa linha de produção, tá? Produzindo essa caneta aqui. Você imagina que você tem uma capacidade de produzir 100 canetas por minuto, só que só é capaz de tampar 10. Ao lado da máquina que tampa a caneta, você vai ver acumular 90 canetas a cada 1 minuto. Né? O nome disso é work in process, ou trabalho não acabado. O Elias Goldrich, ele criou a teoria da restrição, que ele fala o seguinte: as linhas de produções antes do Goldrich, elas eram produzidas de maneira aleatória. Não se pensava na capacidade produtiva de cada elo e não se dimensionava pelo elo menos produtivo. E o Elias Goldrich falou: se você produzir no teu elo menos produtivo, você vai reduzir custo e vai aumentar faturamento. Porque, na verdade, quando eu tenho uma caneta não tampada, eu já gastei energia, já gastei matéria-prima, mas não consigo transformá-la em receita. E dinheiro parado. Quando eu passo a fazer pela velocidade de produção que o meu gargalo tem, eu mudo meu jogo. Qual que é o erro número 1 de 99% das empresas que estão assistindo esse podcast agora e estão reclamando de vendas? Eu contrato vendedor achando que o vendedor sozinho vai vender. O vendedor precisa de demanda. O que é o teu faturamento? Quantidade de pessoas que descobrem que você existe, vezes uma taxa de conversão, vezes o teu ticket médio. Estou vendendo pouco. Então, ou você não está fazendo com que novas pessoas descubram que você existe, ou você não está tendo uma abordagem comercial eficiente para converter, ou você não está tendo um ticket médio que traz uma eficiência econômica. Muita gente acha que vendas é arte, que vendas é gatilho mental, que vendas é criatividade. Não, vendas é matemática financeira. Você quer ter um negócio escalável, você tem que conseguir gerar mais receita do que custa para trazer um cliente. Total. Então, a partir do momento que você fechou essa equação, teu jogo está ganho. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, as empresas falam com menos pessoas do que elas precisam para conseguir bater sua meta. Um vendedor, ele consegue tratar com qualidade de 36 a 48 oportunidades dentro de um negócio B2B todos os meses. Se você está gerando menos do que isso, você tem um problema de demanda, você não tem um problema de vendas. Então, a gente está um passo atrás. Não tem pessoas o suficiente descobrindo que o seu negócio existe para você conseguir bater sua meta. E está num outro campo, está num outro departamento, inclusive. E aí tem um livro muito bom sobre isso, chamado Traction, que ele fala sobre 19 canais de aquisição. Existem 19 possíveis canais de aquisição. Um canal que eu gosto muito, que para mim é o mais econômico e eficiente para quem está começando, é a prospecção de clientes. Também conhecido como prospecção outbound. Então é eu abordar pessoas, como a gente começou falando, por telefone, pelo e-mail, pelo LinkedIn, com o objetivo de identificar um problema que o Wagner está passando e mostrar para ele que existe um caminho para você ser mais feliz. Se eu não tenho pessoas prospectando dentro da minha estrutura, eu não vou conseguir escalar. E qual que é o outro erro que os negócios cometem? Acredita que o vendedor vai prospectar. O vendedor não prospecta. E outra, o vendedor é o cara mais caro da tua estrutura. Você pode colocar um recurso mais barato para construir lista, para mandar e-mail, para fazer ligação e para agendar reunião. Então, qual que é o nosso primeiro trabalho principal que a gente faz na Growth? A gente especializa as funções. Eu vou fazer um corte e vou pegar tudo que é de baixo valor agregado, que é muito manual. Quanto tempo você leva para criar uma lista de 100 empresas? Tempo, né? Quanto você tem que ser inteligente para fazer isso? O quanto que você precisa entender do produto, do negócio, do mercado, da economia? Zero. Você precisa entender de Excel, você precisa conseguir fazer uma busca dentro do LinkedIn ou dentro de alguma plataforma e exportar esse dado. Exportar. Então, é um trabalho de baixo valor agregado, mas de muito esforço. O que eu posso fazer? Eu posso botar um recurso mais barato para fazer essa ação, né? Que é o que a gente chama de SDR. Que não estou desvalorizando o SDR, mas é um excelente primeiro passo para trabalhar em vendas. Ligar. Quantas vezes você precisa fazer uma ligação para conseguir falar com alguém que vai te atender na outra ponta? A taxa média de conexão nossa é de 15%. Tem mercados que é pior do que 15%. 15%. Significa que você tem que fazer 100 ligações para falar com 15 pessoas. Só que essas 15 pessoas, nem todas estarão disponíveis a avançar contigo. Total. A gente avança 50% dessas pessoas. 50% das Então, 15? eu estou dizendo o seguinte, que você vai ligar para 100 pessoas e você vai conseguir gerar 7 pessoas interessadas. E essas interessadas ainda podem evoluir ou não. Tá? Então, o que eu estou te dizendo? Que o trabalho de prospecção, que é 70% do trabalho da venda,
dá muito trabalho e você precisa de um recurso que seja mais produtivo, com uma skill diferente do vendedor. E aí vamos para o primeiro ponto. Se você hoje não está gerando oportunidades qualificadas na quantidade que o teu vendedor precisa para bater meta, você não tem problema de vendas. O vendedor é o sniper, então. O vendedor é o cara que já está ali para... O alvo já está definido. Ele só vai atirar, tentar derrubar ou não. Perfeito. Agora, o que você está me dizendo é... Tem que ter um time que está olhando e colocando os alvos para esse cara atirar. Perfeito. Agora, deixa eu te fazer... Só antes de você continuar, eu quero trazer uma problematização que eu acho que as empresas falham aí, e eu queria entender, porque eu entendi que o teu business está em cima de venda. Mas eu acredito bastante que tem um outro negócio que dá para ganhar bastante dinheiro. Então, eu vou pensar no ambiente corporativo de uma dada empresa como uma figura de linguagem, como um tanque. O tanque normalmente tem 3 coisas. Tem uma torneira, tem um compartimento onde fica essa água, um tanque mesmo de casa, e tem um ralo. Em geral, as empresas estão sempre preocupadas em aumentar a vazão da torneira, que é onde você está. Põe para dentro, aquela coisa maluca. Só que quem está olhando o tanque de longe, eu e você estamos aqui olhando o tanque de longe, ficamos assim, tá cheio ou tá vazio, Tiagão? O Tiagão assim, não, tá cheio. E eu, tá vazio. O Tiagão, não, tá cheio. E eu, tá vazio. Quando é que a gente vai ter certeza disso? Se ele transbordar. Transbordo significa a rentabilidade do negócio. Perfeito. Só que então se eu tenho uma torneira e eu tenho um compartimento, então o trick está no ralo. Que entra 2 palavrinhas que você conhece muito bem, que é churn e attrition. Como é que eu trabalho? E aí, toda vez que eu vou dar consultoria numa empresa, eu falo assim, cara, eu te ajudo a vender pensando em estratégia, porque eu trabalho com estratégia, tá? Não faço o que você faz, o meu tá mais aqui em cima. Então, eu acho que eu te ajudo a vender, mas eu acho que talvez não esteja aí o ponto. Então, eu pego, por exemplo, empresas que têm 150 mil clientes na base e só tem 20 mil ativos. Ela está deixando 130 mil oportunidades de cara que já conhece ela, que já comprou dela, parado. Como é que você vê o ralo nessa dinâmica? Perfeito. Tem 2 problemas que se acumulam a esse que você está descrevendo. Quando eu não sei muito bem para quem eu entrego valor ou para quem eu entrego sucesso, eu vou ter um esforço maior de vendas e vou ter um custo de aquisição mais alto. Perfeito. Então, o nosso primeiro passo... Por que a maioria das empresas não prospecta? Porque a maioria das empresas só sabe falar de produto. Né? Ela não sabe entender qual que é a dor ou o sonho do cliente que o produto resolve. Não é sobre o que você faz, é sobre o que eu me transformo a partir do momento que eu uso o que você faz. Ou seja, a gente parte do pressuposto que existe um cliente, que Sim. é o que não fazia no passado, né? Sim. No passado eu era uma empresa, eu criava um produto amarelo com um logo no meio, colocava no mercado e fala assim, ó, foda-se, compre aí. Compre. E ele vinha assim, vamos pegar o mercado financeiro, por exemplo. O mercado financeiro trabalhava muito sob essa ótica. Perfeito. Até entrar fintechs. Né? Perfeito. E aí, qual que é o nosso primeiro passo quando a gente vai desenhar uma estratégia de crescimento? Definir o que a gente chama de perfil de cliente ideal. Então, o que eu tenho que analisar? Não é apenas o cliente que você mais vende, mas é o cliente que mais traz receita para o teu negócio. E a gente está falando de LTV. Tá? Então, cara, é contra-intuitivo, né? E é paradoxal. A maioria das empresas, quando vai desenhar uma estratégia, ela acredita que quanto maior for o mercado endereçável, melhor. Né? Ou seja... Quanto melhor for o mercado endereçável, mais dinheiro eu vou ganhar. Tá errado. Porque quanto maior for o mercado endereçável, mais difícil vai ser para você criar identificação. Qual que é a coisa mais difícil que existe de vender? Plataforma. Por quê? Porque a plataforma serve para tudo. Né? Para que serve? Para tudo e para nada. Então, o nosso primeiro passo antes de desenhar uma estratégia de crescimento é definir quem é o teu cliente ideal. E mais importante, cliente que mais traz dinheiro, cliente que compra mais rápido, cliente que vê mais valor no que você entrega e que consegue perceber mais sucesso. Porque a partir do momento que eu trago esse cara alinhado com a minha proposta de valor, a tendência desse cara ficar mais tempo dentro da minha carteira é muito maior. Então, eu preciso fazer essa identificação. Por que acontece? Qual que é o grande problema? Provavelmente você já recebeu um e-mail, olá, primeiro nome, gostaria de ajudar a sua company. Você já recebeu um e-mail desse, hiper manjado, você vê assim, cara, o cara tá me chamando de otário. Bosta. Você sente, né? Total. Pô, me chamou de idiota, tá subestimando a minha inteligência, achando que eu não tô percebendo que é um e-mail automático. Por que a maioria das startups, quando vão fazer um processo de prospecção lá, receita previsível, fazem isso?
Porque eles não estão definindo o cliente ideal. Porque a partir do momento que eu sei quem é o Wagner, quantos anos ele tem, quanto tempo tem a empresa, quem é o cliente que ele quer atender, eu não vou falar sobre o que eu faço, vou falar sobre o que você está tentando fazer. Tá. Então, os nossos e-mails são mais ou menos assim. Tudo bom, Wagner? Cara, recentemente acessei o seu LinkedIn e vi que atualmente você está tocando o podcast. Fique me perguntando como deve estar o seu desafio de ampliar a tua monetização e visibilidade, visto que podcasts é um excelente canal de aquisição, mas que está se tornando cada vez mais concorrido. Aqui na Growth já ajudamos o Flow, sei lá quem, o Primo Rico, a terem 2 vezes mais play e, consequentemente, atrair mais patrocinadores para o seu podcast. Você tem 15 minutos para a gente bater um papo rápido e te mostrar como é que eu posso fazer seu faturamento aumentar? Na hora eu faço papo. Completamente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque eu não estou mais falando do que eu faço. Parte da minha dor. Eu estou falando do que você quer conquistar. Exato. Esse jogo muda. Agora, a empresa tem que ser íntegra. Não adianta você vender para todo mundo. Não adianta você vender para quem você não entrega valor, para quem você não entrega sucesso. E o ralo? Eu tô na minha figura de linguagem ainda. Como é que você vê o ralo? Então, o ralo é a gente conseguir, ao mesmo tempo que a gente alinha a estratégia de aquisição, ter um bom processo de experiência do cliente. A gente tem um esforço muito grande nessa ponta. Você também faz isso? De desenhar a jornada de compra de maneira que eu vou pensar nos touch points e como eu amplio a percepção de sucesso. E, na verdade, né, a venda não acaba. Né? Você tem que vender a todo momento. O cara assinou um contrato contigo, cara, teu primeiro desafio agora é fazer ele perceber o primeiro valor. Total. Né? Ele percebeu o primeiro valor, agora você tem que vir com uma nova oferta. Total. Né? E assim você vai aumentando tanto o nível de compromisso quanto o nível de adoção da solução que você tem. Quanto mais você vende para tua carteira, mais fidelizado esse cara tá, porque a todo momento ele tá recebendo um novo touch e recebendo mais valor. Total. Agora, Tiagão, deixa eu te perguntar uma coisa que para mim, assim, de 2008 para cá, essa é uma problemática que eu vi especialmente nos bancos, especialmente um dos grandes bancos, um dos 4, 5 grandes bancos, que é a equação entre crescimento e rentabilidade. E a pergunta do milhão é, o que é melhor? Vender 1 de 10 ou 10 de 1? Que é o que está por trás do crescimento e rentabilidade. Como é que você trabalha isso? Como é que você vê essa problematização? Cara, excelente pergunta. Eu acho que tem 2 estratégias, tá? Tem essa estratégia Nubank, escala, dominar o mundo e tal, e só pode haver um, que é o que a gente chama de blitzscaling. Né? O Reid Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn, ele fez uma analogia com uma estratégia de ataque alemã, que é o Blitzkrieg, que é atacar sem estoque. Né? Então, qual que era um mecanismo que os alemães tinham na Segunda Guerra Mundial para fazer a tomada de um novo posto? Quando você tinha uma tropa parada, se você ia se deslocar para tomar uma próxima cidade, você gastava ali, cara, um dia, às vezes um dia e meio, pegando suprimento para poder fazer o deslocar dessa tropa. Isso fazia com que os espiões conseguissem perceber o movimento e, de acordo com a quantidade de suprimentos que a tropa estava pegando, ele já conseguia fazer uma projeção de provavelmente de onde seria o próximo lugar de ataque e, consequentemente, preparar a defesa. O Blitzkrieg significa atacar sem estoque. Então, assim, cara, a cidade está ali, ou eu tomo essa cidade ou o time morre de fome. Né? Então, o blitzscaling que o Reid Hoffman fala é uma estratégia de crescimento tão agressiva, mas tão agressiva, que mesmo que eu perca dinheiro, no final eu tomei o mercado e eu ganhei esse jogo. Então, o PayPal, no início da operação dele, ele perdia $1,50 para cada transação que ele fazia. O que ele acreditava? Que a curva de aprendizado que ele ia percorrer nesse processo de pagamento ia ser tão grande que quando ele aprendesse a fazer isso de maneira rentável, ele estaria anos-luz na frente de todos os seus concorrentes. Que tem tamanho, tem quantidade. Tem quantidade. Estratégia Nubank, por exemplo. Só que essa estratégia só fica de pé com um negocinho que todos nós gostamos muito, mas que não é fácil de ganhar, né? Chamado dinheiro. Claro. Né? Então, implica numa alta captação, né? E o que acontece, cara? A gente viu, né, alguns fundos de Venture Capital se empolgando demais, né? Entre eles SoftBank fazendo grandes apostas e inflacionando o mercado inteiro. O WeWork, né, quando estava ali na defesa do IPO, o fundador defendia um valuation de 48 bilhões. Bizarro, né? Pós todas... Uma empresa de real estate. Pois é, Bizarro. a Regus, que tinha, sei lá, 100 vezes mais escritório, não valia. Aquilo com capital aberto na bolsa. Esquece, né? E quando surgiu toda a bomba, que, né, pegaram lá os escândalos, os desvios que o cara tinha feito, os caras foram comprados por 8. Né? Então, assim, você vê que de 48 para 8, olha o déficit que a gente tem nesse negócio. Porque qual que é a grande aposta? A aposta é, eu vou te dar muito dinheiro, com essa grana você vai escalar, você vai alavancar de tal forma que no final desse jogo você monopolizou o mercado e você vai poder cobrar o quanto você quiser. Né? Só que o que a gente está vendo é que não é tão fácil assim. Né? A gente está vendo o Uber ainda tentando achar um caminho, o próprio WeWork, né, perdeu um valor absurdo, a gente vê fintechs, né, passando por, cara, volumes absurdos de demissão e redimensionando toda a estrutura, porque era feio você falar que tu era lucrativo, tu sabia disso?
Os caras tiravam onda de que não, velho. Pô, eu tenho um burn rate de 5 milhões, de 3 milhões. Aí tu fala assim, eu sou lucrativo. Quê? Você não acredita no teu negócio? Por que você é lucrativo, né? E eu não vou por esse caminho. Porque eu acredito que em algum momento o mundo se ajusta. Cara, eu acho hiper legal você captar, eu acho hiper legal você ter um fundo de venture capital. A gente tem diversos clientes que são investidos, mas em algum momento no teu plano tem que estar o lucro, porque não tem nada que se sustenta sem lucro. Nada. Né? Por mais que, assim, uma coisa que eu, assim, um cara que eu admiro muito é o Bezos, né, cara? E para mim, assim, muito do que a gente está fazendo na Growth é uma visão tanto Amazon, né? Por que o Bezos fez? O Bezos criou um e-commerce de livro. Puta business ruim, né? Baixa rentabilidade, baixa margem. No momento em que não tinha e que as pessoas sequer percebiam o valor, porque livro sempre foi uma coisa física, né? Pois é. E ele criou isso. Até hoje tem gente que pensa assim. Só que tem uma coisa que o Bezos fala que é brilhante, que pouca gente se liga. Ele fala assim, cara, o meu diferencial é que eu treinei os meus investidores a receberem valor no longo prazo. Então, o que o Bezos fez? Né? Ele criou lá a AWS, né? E criou a Amazon. A Amazon dá prejuízo até hoje. A AWS entrega 45% do resultado operacional da Amazon. Então, o que ele fez? Essa necessidade de ser mais eficiente, de gastar menos dinheiro com tecnologia, com hospedagem, com cloud, fez surgir um negócio bilionário que é uma das grandes big techs aí, que dá trabalho para muita gente. Então, parte do que a gente faz na Growth, de implantar a máquina de vendas, eu entendo que eu estou desenvolvendo uma competência e uma inteligência de negócio muito grande que eu vou conseguir explorar em algo muito mais rentável, que é a plataforma que a gente está desenvolvendo. Então, assim... Na equação crescimento e rentabilidade, você faz as duas coisas, então, pelo que eu estou entendendo. Sim, a gente é totalmente bootstrap, a gente faz caixa. Às vezes a gente acelera um pouco mais, então investe um pouco mais em mídia. Então, por exemplo, agora, a gente vê muito concorrente demitindo, muitos negócios diminuindo visibilidade. Cara, toda vez que estiver vazio, a gente entrou na pandemia com 10 pessoas e saímos com 70. Né? Caraca. Então, assim, e agora... Você tem sócios lá? Tenho 3 sócios. E... Para mim, toda vez que a gente vê essa palavra crise, essa palavra retração, para mim é uma puta oportunidade. E como é que você escala um negócio como o teu? Porque me parece que o teu negócio é um negócio totalmente estratégico, é meio matemático, mas ele não é lógico. Depende das variáveis, portanto ele não é tão lógico assim. Então, assim, a primeira coisa foi, quando eu fui demitido, né, e tive que, vou ter que pagar a conta, tenho 60 dias para fazer receita. Né? Então, a primeira coisa que eu comecei a vender foi conhecimento, que conhecimento é uma coisa relativamente fácil e tinha muita autoridade, e eu fiz todo o marketing baseado no nome Thiago. Conforme a empresa foi crescendo e foi se tornando maior e eu saí da operação, hoje eu estou na estratégia, eu toco ainda o time de vendas, toco o time de marketing. Você está no conselho ou você está no executivo? Eu sou executivo ainda. Né? O meu próximo passo agora é montar conselho, montar estrutura, ampliar a governança. Mas eu sempre olhei para, cara, entre fazer publicidade para o nome Growth e para o nome Thiago, as pessoas seguem mais pessoas do que marcas. Né? Então, a minha estratégia foi toda aumentar a minha autoridade e, a partir da ampliação da minha autoridade, desaguar em vendas para Growth. Nesse momento, a gente está num processo de inversão. Eu estou fazendo a empresa ficar maior do que o Thiago. Né? Porque, como já não sou mais que acompanho o cliente, né? Como não sou mais que vendo, eu preciso fazer com que essa autoridade seja transferida para a minha operação. O único problema disso é que você cria no cara uma expectativa do Thiago. Então, como fazer outros Thiagos? Porque a escalabilidade depende do Thiago para alguns casos. Não, então, assim, cara, isso está muito resolvido. Porque assim, o método que é aplicado foi o método que o Thiago desenvolveu. Só que o time do Thiago é um time muito mais acessível, muito mais disponível, que vai garantir que você consiga ter muito mais resultado, talvez até do que se fosse acompanhado pelo Thiago. E, cara, de fato, os caras do meu time são 10 vezes melhores do que eu. Os caras são tudo de faculdade top de linha. Eu, cara, mal me formei, né? Então, foi um esforço absurdo numa faculdade mediana, não foi nem uma top faculdade. Então, assim, os caras são 10 vezes mais inteligentes do que eu. A metodologia está muito amarrada, está muito bem desenhada e a gente criou, cara, uma estrutura de entrega bizarra. A gente tem um time de SPM, que tem diversos squads ali que vão acompanhar o cliente em diferentes pontas. Tem um time de enablement que vai capacitar e treinar a operação comercial do cliente e tem um mentor, que é o cara que é responsável por implementar todo o método. Então, assim, cara, tá infinitamente melhor do que comigo. Tá? E a minha estratégia de escala foi, primeiro a gente cresceu muito baseado no outbound, prospecção de clientes. Então, cara, eu fechei com uma grande empresa de tecnologia. Eu ia para cima de todos os concorrentes dessa empresa. Né? Então a gente conseguiu fechar com 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. Legal. Toda vez que eu fecho um novo ICP, eu vou lá e amplio ao redor. Então, por exemplo, fechamos Tivit, uma grande empresa de tecnologia e cloud. Agora eu vou começar a prospectar os concorrentes dela, porque ela é uma referência para esse nicho. Quando eu falo que já atendo ela, 50% da objeção do já isso abre, funciona, abre já a porta.
Depois da gente fechar essa ponta, eu usei a educação para escalar a nossa visibilidade. Porque quando você faz um anúncio ou uma propaganda e você vai para um segundo canal de aquisição, você tem o desafio de fazer a venda acontecer. Que normalmente te dá pouca noção e pouca capacidade de otimização. O que a gente fez? A gente se baseou muito em educação, muito parecido com o que a XP fez. Sei. Então a gente tem um treinamento chamado Demanda Infinita, que a gente vendia, e esse treinamento bancava o meu custo de aquisição, e dali para frente todo mundo que eu expandia, Perfeito. eu maximizava lucro. Você criou só uma vaca leiteira para poder gerar grana e fazer as outras coisas. Agora, quando eu te ouço, me parece, cara, que eu vou testar com você uma afirmação e você me fala se ela faz sentido ou não, tá? Eu percebo um movimento hoje, especialmente na nova economia, dentro das startups, que é quando é que você gera um puta de um valor para uma startup, especialmente a que está no estágio ainda de early stage, que ela tá bem no comecinho, não está vendendo ainda. Eu acredito que tem um mercado em que você entra para operacionalizar a startup. Não é uma espécie de consultoria. Consultoria não vende mais. Você entra para fazer o cara vender mesmo. Portanto, se isso é uma verdade, eu poderia ser uma empresa que tem o time de venda que vende para você. Esse é o modelo de negócio. Faz sentido isso? Não. Não? Não. Assim, a gente só terceiriza o que não é core business, né? O cara que terceiriza vendas é burro. Cara, desculpa, não dá para terceirizar vendas. Vendas é teu coração, vendas é teu sangue, vendas é tua cultura. Vendas trata com o primeiro contato com a pessoa mais importante, que é a única razão pela qual a tua empresa existe, que é o cliente. Então, quando eu terceirizo vendas, eu estou abrindo mão de crescimento. Eu só vou terceirizar aquilo que não é prioridade para mim. E não conheço nenhuma empresa de sucesso que não tenha vendas. A gente começou falando de TOTOS, né? Cara, tem um paper da Gartner falando que a TOTOS é uma empresa que se destaca no mercado de tecnologia por não ter produtos e tecnologias avançados, mas por ter desenvolvido os modelos de negócios que diferente de tudo. E multifacetado pra caralho. Cara, né? o Laércio criou uma parada chamado... Cara, eu não me lembro o nome agora, mas é um produto que é o seguinte, você me paga 2% do seu faturamento, você tem tudo. Olha que brilhante. O cara praticamente virou imposto, mano. Então, assim, eles inovaram em modelos de negócio. todo mundo. Inovaram em modelos de negócio e inovaram comercialmente. Tem os melhores produtos? Não, não tem os melhores produtos. Mas comercialmente e estrategicamente os caras dominaram. Tanto é que a SAP é a maior em todos os lugares do mundo, menos no Brasil. No Brasil. Agora, você acha que você consegue, de alguma maneira, ainda que não operacionalizando a venda, então o teu business é entrar e tocar o bumbo para a venda acontecer? Perfeito. Então tá. Então por isso que você fala que é core. Então quem vai fazer a venda é o cara que está lá. O cara que está no dia a dia, o cara da operação. O que acontece? Vendas é sistema. Vendas é repetição. Né? Pensa no seguinte. Você está na tua casa e você precisa copiar um item que está numa planilha A para um software B. Primeira vez você vai com o teu mouse, clica lá, Ctrl C, volta lá, Ctrl V. Né? Segunda vez, você percebe que você consegue fazer mais rápido com Alt Tab. Aí você vai Alt, Tab, Ctrl C, Alt, Tab, Ctrl V. Já entrou num flow que você começa a fazer assim? Você para de pensar? Isso é repetição, isso é o poder da repetição. A tua cabeça otimiza toda vez que você repete algo com frequência e ela vai sempre achar um mecanismo mais eficiente para fazer. Você já reparou que quando você vem dirigindo para cá? Sim. Você pensa em que rua você vai virar, onde você vai estacionar, você entra no carro e quando você vê, você está aqui. O que é isso? Teu cérebro botou automático isso. Vendas é a mesma coisa. A partir do momento que eu crio um processo repetitivo, falando com o mesmo cliente, que tem o mesmo problema, onde eu repito as mesmas perguntas, a cada novo cliente do vendedor fica um pouco mais eficiente. E qual que é a parada que a gente tem que pensar? A gente olha para vendas como talento, como arte, como qualquer coisa. Cara, um jogador de futebol treina uma semana para jogar 90 minutos. Por que a gente acha que o vendedor não precisa treinar? Não precisa repetir? Concordo pra caralho. Eu peguei uma operação, assim, tipo, eu tinha um líder de vendas que pediu demissão, tal, pediu para sair, queria empreender, foi tocar o negócio dele. E aí eu tava com um vendedor e essa operação tava fazendo 100 mil por mês. E, cara, mano, eu adoro tocar piano, mano. Eu queria, sabe? E falei, velho, contrata alguém no contrato. Falei, quer saber? Vou fazer. Vou organizar. 100 mil. Comecei, refiz processo. A gente tem uma série de frameworks que a gente usa lá. Tem um chamado Sales Model Canvas. Sabe o Business Model Canvas? Eu criei um igual para vendas. Para você ir definir as etapas, qualificar e tudo mais. Fizemos Sales Model Canvas, botamos o segundo vendedor. Cara, treino 1 hora por dia, mais 2 horas por semana de roleplay, simulação, revisão. Só passava o vídeo do Kobe Bryant pros caras, do Kobe Bryant falando que, velho, se alguém começa a treinar, ele começa a treinar às 6. Se ele descobrir que tem alguém começando às 6, ele vai às 5. Se ele descobrir que tem alguém às 5, ele passa aí às 4. Se ele descobrir que tem alguém das 3, ele para de dormir para continuar treinando. Né? Então ele fala, eu vou fazer o melhor. E eu vou ser obcecado por ser cada vez melhor.
E a primeira coisa que eu falei para esses vendedores foi, né? Tipo assim, porque eu sou muito conhecido por conta do processo, né? E eu falei, velho, eu não vou ensinar para vocês nem técnica de vendas, nem processo de vendas. A cara de decepção dos dois, assim. Eu vou ensinar para vocês mentalidade. Porque se vocês desenvolverem a mentalidade certa, não tem nenhum conhecimento que você não consiga adquirir. Se você ficar obcecado... É etapa 0, né? É etapa 0, antes do 1 ali ainda, né? É coisa mais fundante, mais basal, né? Perfeito. Que começa por aí, né? Perfeito. E aí, cara, foi de 100, segundo mês 200, 300, último mês fez 527 mil. Caraca. A mesma operação com 2 pessoas. Agora estamos indo para 5, né? E aí um outro hack, velho. A maior cagada que um empreendedor, que um gestor de vendas pode fazer com o seu time. Cobrar vendas. Por que é errado cobrar vendas? A única maneira de eu garantir que você vai comprar alguma coisa é eu pegando um 38, botando na tua cabeça, botando um contrato na tua frente falando, Wagner, assina, senão eu estouro teus miolos. Você vai assinar, né? Só que qual é o problema desse método? No médio prazo você vai preso, né? Porque você não pode fazer isso. Ele não é sustentável. Não é sustentável. Agora, o que acontece? O vendedor ele não tem controle sobre a venda. Então, se você cobra dele vendas, o que você vai fazer? Você vai deixar ele mais ansioso, vai deixar ele mais egoísta e vai deixar ele menos produtivo. O que você faz, então? O que você faz na prática? Então, eu sou gestor de vendas, eu não vou cobrar a venda do cara. Eu faço o quê? Cobra sonho. Primeira coisa, qual que é o sonho do teu time? Carlos e o Patrick, esses 2 vendedores. O Carlos quer ter uma Land Rover branca, o Patrick quer ter um Mercedes A200. Primeira coisa que eu fiz foi isso. Cara, qual que é o teu sonho? Onde você quer chegar? Eu não falo mais de vendas. Eu falo quanto falta para a Land Rover. Chegar nesse... Depois que você entendeu qual que é o objetivo do teu vendedor, você vai decompor esse objetivo em resultado. Cara, quantas vendas você tem que fazer por mês para conseguir chegar no Land Rover? Beleza. Agora, vendas, você continua não tendo controle. Quantas reuniões, quantas propostas, quantas ligações, quantos follow-ups você tem que fazer. E o fim é consequência. Quantas horas você precisa treinar para aumentar a tua taxa de conversão? O Carlos esse mês está com 33% de conversão em vendas. Aí eu falei para ele assim, velho, ele fechou 11 contratos, eu falei, cara, dá pra gente ir para 20. Trabalha com você? Trabalha comigo. Dá pra gente ir para 20. Aí ele, porra, cara, 33% é uma boa conversão? A média de mercado é 20, né? Caralho, falei, boa pra caralho. É muito boa. Em qualquer indústria. É muito boa. Ele falou, mas dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais. Então eu vou fazer. Só que, cara, é diferente, mano. É diferente. O nível de conexão que você cria com o teu time... do caralho. Você não tá falando mais de medo, você tá falando de sonho, cara. Total. E é uma forma totalmente nova de pensar o mesmo objeto mais antigo da vida, que é vendas. A Paty está super ansiosa para poder fazer uma pergunta. Vamos passar para ela ali. Manda. Oi, Thiago, tudo bem? Tudo. Então, é o seguinte, eu acho que a gente fala muito, né, no empreendedorismo, negócios, de crescimento. Mas eu queria que você destrinchasse essa palavra, porque para todo crescimento tem uma série de dores, de coisas que você vai ter que decidir, que você vai perder, que você vai ganhar. Então, quais seriam, assim, o que é crescer, né? Queria que você destrinchasse essa palavra. O que é crescer no negócio? Como crescer de uma forma inteligente, né? Porque eu vejo muita empresa crescendo, pondo grana, pondo time, e aí de repente não vende, aí fica no prejuízo, aí não sabe fazer, aí entra em dívida, ou então que tem medo de crescer, quer dizer, com as dores, né? Medo do quê? De não dar conta. Então, aprofunda um pouco na palavra crescimento no mundo dos negócios, que eu tô cheia de dúvidas desse como, quando, por quê, em que momento, o que se der errado o que eu faço nesse assunto crescimento. Cara, excelente pergunta. Primeira coisa, tem um estudo da Endeavor, tá? Que separa startup de scale-up. Né? Startup são as empresas com alto potencial de crescimento, cercada por uma grande incerteza, definição do Eric Riens. Scale-up são empresas que conseguem crescer durante 3 anos seguidos mais de 20% ao ano. Aí vem a estatística para a gente ficar pasmo. 99% das empresas não conseguem fazer isso. Significa que crescimento é algo complexo. Né? Não é algo simples. Aí vem a próxima porrada para inverter essa crença que está errada. Crescer é absurdamente simples, só que exige disciplina. A gente só precisa fazer 4 coisinhas para conseguir crescer. Primeira coisa que eu preciso fazer é definir qual que é a minha estratégia de crescimento. Por que eu vou crescer mais do que a minha indústria, mais do que a média do meu mercado? O que eu vou fazer de diferente? O que Steve Jobs fez no momento que ele criou o iPhone? Cara, ele tirou o teclado e criou um ecossistema chamado Apple Store que revolucionou completamente a indústria. Né? Antigamente o programador tinha que fazer um software para cada celular. Ele falou, aqui tem um ecossistema. Cara, de tudo que você vender, 70% é seu, 30% é meu e vamos embora mudar a cara da telefonia no mundo. Tanto é que hoje em dia a tua operadora de telecom só existe para te garantir internet, porque nem ligar você não liga mais, graças a esse movimento que começou em 2007. Saco. Então, primeira coisa, estratégia de crescimento. Segundo ponto, que aí é onde a maioria erra. Canal. O
que é canal? Como eu vou garantir um volume constante de pessoas interessadas em conhecer o que eu faço? Existem 19 canais possíveis de serem explorados, mas para mim o canal mais simples que existe é a prospecção, porque se você tem um ticket de venda superior a R$5.000 transacional ou superior a R$2.000 mensais, dá para ficar de pé, dá para ter eficiência nesse processo. Ativo, um lance mais ativo. Ativo. Só um ponto, é prospecção e não retenção? Então, a gente está falando de aquisição no primeiro aquisição momento. aqui. Tá? Aquisição. A retenção, ela é uma métrica fundamental, porque na verdade o que acontece? Quando a gente fala sobre estrutura de canal, eu vou ter duas variáveis que eu preciso medir. Primeiro, receita gerada pelo cliente, na vida dele, também conhecido como LTV, né? E custo de aquisição de um cliente. Para que a minha empresa cresça de maneira saudável e eficiente, eu tenho que conseguir ter uma proporção de 1:3 negócio tradicional. Então, para cada R$1 que eu gasto para vender essa caneta, eu tenho que ser capaz de gerar R$3 de receita, ou, se você é uma startup disruptiva que vai tomar o mundo, 1:7. Tá? Para cada R$1 que eu gastei para trazer um cliente, esse cliente me trouxe R$7 de receita. Por quê que isso é tão poderoso? Porque isso é exponencial. Então você consegue recuperar a receita do cliente em muito pouco tempo e o acúmulo dessa receita recorrente vai fazer você ir muito longe. Isso é legal, por isso hein, que a retenção ela é fundamental. O que é o LTV? LTV é meses que o cliente fica dentro da minha carteira, vezes o valor que ele me paga mensalmente. E se o seu produto é um produto anual, que ele não vai comprar constantemente, mas ele é fiel quando ele compra? Ele é considerado, se for uma coisa? Então, assim, um produto anual, você tem um pouco mais de desafio nessa ponta, é o que a gente chama de venda transacional, né? Quanto menos recorrente for o teu cliente, mais desafiador é a tua aquisição, porque você tem que fazer com que a aquisição seja paga na primeira transação. Então, se eu vendo essa caneta, se eu vendo uma assinatura dessa caneta e te custa R$10 por mês ter essa caneta, ela vai me pagar no tempo. Então, eu tenho muito mais eficiência. E outra, cara, qual que é o problema? Cobrar pouco é um luxo para pouquíssimos negócios. Só existem dois tipos de estratégia. Ou luxo ou barato. Pensa em computador. Apple, escala ou diferenciação. e Dell. Só que o que acontece é o seguinte, cara. É 10 vezes mais difícil ser barato. Porque quando você é barato, você tem que ter volume. Você tem que ter eficiência. O que é mais fácil? Produzir 10 pãezinhos ou produzir 1.000 pãezinhos dentro de uma linha de produção? Então, é um desafio muito grande cobrar pouco. Cobrar pouco é um luxo para pouquíssimos negócios, né? Agora, quando você cobra caro, por que a consultoria é um negócio que é tão fácil de fazer? Você vendeu um cliente, você já brequivou a tua operação. Né? Agora, você vai vender, sei lá, por que a gente vê tanta agência passando por problema? Vai vender marketing digital. Ticket médio de R$1.000. Quantos clientes esse cara tem que vender para conseguir brequivar a folha de ponto, a folha de pagamento dele? Tá fudido. Tá ferrado. Então, assim, eu prefiro cobrar caro, sempre. A minha estratégia sempre é essa. Então, o primeiro ponto é esse, estratégia. Segundo, aquisição. E a aquisição olha para LTV, não olha para a primeira venda. Tem muito negócio baseado em agressividade de venda, em oferta e promessa. Compra, o cliente paga, 3 meses cancela, e aí? Não pagou nem a aquisição dele. Não pagou o investimento feito em mídia. E o mercado está indo nesse lugar, né, cara? Você olha, por exemplo, o mercado, vamos pegar um mercado que você tem baixo tipo de percepção de valor, que é o mercado de seguros, por exemplo. Pega o mercado de seguros, você compra um seguro, você paga um seguro e você não usou ele o ano inteiro, porque você tem interesse em não usar e ao não usar você tem classe de bônus que vira 10. Meu pai, por exemplo, só está preocupado com a classe de bônus a vida inteira. Não usa nada porque ele acha que ter a classe de bônus 10 vai diminuir o valor, etc e tal. Aí vem uma empresa chamada Porto Seguro e fala assim, não, cara, eu entendi que a partir de tantos meses que esse cara tem um seguro comigo, porque ele tem ele paga, em geral vai pagar parcelado, esse sinistro, esse cara já está pago. Então eu começo a inserir na minha relação com ele que ele pode ter benefícios ao usar o meu produto. Então ele pode chamar o encanador, ele pode chamar o cara da eletricidade e tal. Na medida que você tem essa interação com o teu cliente no tempo, você gera percepção de valor. Perfeito. E aí, com a percepção de valor, você não troca. Então, a Porto acabou sendo a única seguradora que, mesmo que o corretor te tendencie a trocar, você não troca. Por quê? Porque ela gerou percepção de valor no tempo para você. E o mercado de seguros ele é tão impactante porque, em geral, se o seu corretor te ligar e falar assim, olha, tem aqui um outro muito melhor, mais barato, você nem questiona, você só muda, exceto a Porto. E a Porto é muito pouco em São Paulo, não, muito mais aqui no Sudoeste. Indo nesse gancho da retenção, né? Meu negócio é um negócio físico, não dá para ter recorrência. Cara, nos Estados Unidos tem loja de suco com recorrência. Que é o quê? Você paga $10 por mês, toda vez que você for tomar um suco, você tem 15% de desconto. Você tomou 2 sucos, você já pagou.
Reserva. É igual. Reserva. É igual. Reserva criou lá a assinatura de camisa. Né? O que é assinatura de camisa? Cara, tipo assim, perfeito. Cara, Rony, meu conterrâneo, brother, já foi cliente Growth, puta, admiro muito o trabalho dele. Cara, o que ele criou? Assinatura de camisa. Você me paga R$29,90, você recebe até 4 camisas por ano. Só que você tem 20% de desconto em qualquer compra que você vai fazer na reserva. Animal. Então o que ele está fazendo? Bancou o custo de aquisição, porque R$29 ele pagou pelo lead. É mais ou menos isso que ele paga para adquirir um lead. Primeira mensalidade já pagou. Total. Segunda coisa, você está indo no shopping comprar uma roupa nova. Você vai fazer... Para onde você vai primeiro? Porra. Onde você tem 20% ou em qualquer outra loja? Claro. Então você bancou a aquisição, peguei os teus dados de contato para te reimpactar, para te mandar mensagem, para te oferecer benefício e ainda garantir que o teu consumo prioritariamente aconteça dentro do meu negócio. Total. Então, só para fechar... Coisa, a Levis fez a mesma coisa. Perfeito. E te dá desconto na próxima compra com um prazo definido já. Ou seja, você vai ter que voltar lá naquela mesma loja até o dia tal para ter o desconto XPTO. Só que se você vai à Levis para poder pegar o desconto XPTO e você quer comprar só uma camiseta, ele te entuba uma calça, uma cueca, quando sai de lá, o ticket médio está bem mais alto. Então, e aí, para quem está num negócio que fala que é transacional, que não dá para cobrar de maneira recorrente, cuidado. Talvez você já tenha sido engolido e não percebeu. Total. Né? O Daniel falou uma coisa de um filme. A gente tá aqui eu tô aqui preocupado com o seu tempo, tá, cara? Tá. O Daniel falou uma coisa que é muito legal, que é assim: num jogo de pôquer, em 10 segundos, se você não percebeu quem é o pato, é porque o pato é você. Em geral, esses caras fazem isso com a gente. Então a gente está sendo acionado, a gente já comprou, já entubou e não percebe. Tiagão, para a gente finalizar, eu vou te fazer a última... Faltou o quarto... desculpa. Então, faltou o terceiro e o quarto. Desculpa. Terceiro, sistematização. É verdade, eu estou nos dois aqui. A primeira estratégia, o segundo canal. Segundo, sistematização. Repetição. Lembra da história da planilha de Excel? Tudo que você repete, você fica melhor. O que o teu vendedor tem que ter? Processo. Como eu começo uma reunião, como eu termino, como eu acompanho, como eu faço follow-up, como é que eu mando feliz aniversário. Tudo que é padronizado, escala. E por último, tecnologia. Você tem que ter softwares que vão te permitir fazer isso com mais eficiência do que com seres humanos. Gosto muito. Automatiza tudo que for possível de ser automatizado, portanto que você não perca o relacionamento humano com o teu cliente. Relacionamento humano, mesmo na era digital que a gente está, você acredita que ele é fundamental? Total. Mas assim, te falar uma parada que eu fiz. Início do ano eu estava numa live e aí meu engajamento foi caindo. Chegou um ponto que, a live que tinha começado com 150 pessoas estava com 60. Eu falei, cara, o que é difícil para vocês fazer? A galera, tirar férias. Qual que é o lugar difícil de tirar férias? Maldivas. Eu falei, beleza. Vou prospectar e vender R$60 mil em 10 dias para tirar férias em Maldivas. Assim que eu acabei a live, cara, não passava nada, né? Totalmente tranquilo. Eu falei, cara, que loucura que eu pra que eu assumi essa porra desse compromisso? Porque assim, se eu não chegar lá, o cara é uma fraude, né? Ele fala que me ensina a vender. Exato. E não fez, né? Cara, medo, insegurança. Minha mulher chegou bem e falou assim, não vou tirar aplicação nenhuma pra comprar essa porra dessa viagem maluca que você inventou pra Maldivas. Agora você prometeu, você vai vender essa porra. Ai, caralho. E aí, mano? Cara, e aí primeiro vem o medo, vem a negação. Eu vou voltar ao vivo e dizer que eu tava maluco, que eu não tomei o remédio e tal. E depois eu falei, cara, quer saber? Eu sei prospectar e vender, eu vou fazer essa porra. Cara, fui pro LinkedIn, fiz alguns filtros lá de empresas que normalmente contratam palestra. Cara, separei, botei 2 automações para rodar, uma por e-mail e outra por mensagem. E a mensagem era, cara, tudo bem, parabéns aí pelo trabalho na empresa X. Vi que você trabalha no departamento de RH. Me conta uma coisa, vocês vão ter congresso de vendas? E se vocês vão ter, vocês já realizaram? Cara, mandei para 400 RHs, tive 60 e poucas respostas. Das 60, 30 eu consegui fazer call, das 30... Cara, fui até assim, segundo dia eu fechei 2, então fiquei em 50% da meta. Falei, opa, bonzão. Último dia, fechei a terceira. Cara, quando chegou, 7 horas da noite, falei, caralho, vou ter que entrar ao vivo amanhã e falar que eu não bati. 8h45 chegou o último contrato assinado. Caralho. Fiz 4 vendas, passei 10 dias em Maldivas. Caralho. Melhor e vendeu o mesmo valor ou foi um pouco mais? Não, eu vendi um produto novo, eu vendi palestra. Eu vendi 4 palestras por 15 mil. Eu precisava de 60 mil para Maldivas. Você foi certinho no 60 pau. Caraca, certinho. Que louco. Tiagão, vai lá, Paty. Não, eu ia falar, foi só você, foi a família. Não, fui eu e a Sabrina. A mulher dele mata ele. Eu e a Sabrina, minha esposa. Foi legal pra caramba. E detalhe, eu falei assim, é Maldivas com aquele chalezinho em cima da água. Obrigado, aquele top. Em cima da água. Aquele verdadeiro, mano. Cara, muito obrigado pela sua participação, velho. De verdade, assim, eu acho que você traz, e a lição que eu aprendo com você aqui desse papo é a coisa da sistematização. Porque a gente tem muito além da sistematização, a coisa do humano que você traz também por trás. Porque a gente acha que só sistematizar ou só colocar tecnologia resolve.
Só que se eu tiver essas duas coisas, sem ter uma base ou um chapéu muito bem definido, que é, cara, trabalha com o sonho do cara, com o anseio do cara, com a expectativa do cara, puta, não vai funcionar. Perfeito. Agradeço demais sua participação, velho. Eu que agradeço, cara. Foi Do incrível. caralho. Parabéns pelo trabalho e Do conta com a caralho. gente. Vamos embora. Muito legal. Eu vou fazer a pergunta derradeira só pra poder a gente não perder aqui a nossa tradição. Thiago, por que você é um vida louca? Cara, velho, eu sonho sempre muito grande. Eu tomo muita porrada e nunca paro de sonhar, velho. Maldivas já é um caso de vida louca total, né? Total. Eu fiz a pergunta aqui bem pro forma, né? Total. Mas acho que é isso, cara. O mundo é dos loucos, né, cara? Cara, eu gosto muito de Jobs. Ele fala o seguinte: tudo à tua volta um dia foi apenas uma ideia, né? E foi concebido e criado por pessoas não mais inteligentes do que você. Então não acho que você não consegue fazer alguma coisa. Total, acredito pra caralho nisso aí. Cara, irmão, brigadão, tá? Eu que Valeu agradeço, mesmo, foi cara. do Tamo caralho. junto. E se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Aqui embaixo nas descrições vão estar os contatos do cara. Compra o cara é bom. Vambora. O cara é bom. E aí, assim, quer tirar dúvida, quer entender um pouco mais, porra, eu sou da velha guarda de vendas, não estava enxergando isso, ou não estou enxergando isso dessa maneira, procura o cara aqui. E até a próxima. Tchau. Valeu. Irmão, Boa. show de bola, cara. Obrigadão. Boa, aí, obrigado irmão. pelo convite.